Se você é ou convive com alguém que tem dificuldades de controlar impulsos, de seguir regras, de cumprir compromissos e de manter objetivos de longo prazo, ou ainda se você é frequentemente chamado de egoísta, mimado ou irresponsável, ou convive com alguém assim, fica aqui que esse vídeo é para você. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, e nesse vídeo eu vou te explicar por que isso pode estar acontecendo. Esse vídeo aqui é de uma série sobre terapia do esquema, então se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta lá e assiste que será mais fácil você entender o que eu vou dizer aqui. Principalmente o vídeo em que eu explico sobre esquemas disfuncionais, ou seja, padrões negativos que são estabelecidos em nossas vidas. Vou deixar o link aqui na descrição. Nos vídeos anteriores eu expliquei que todos temos necessidades emocionais básicas que precisam ser supridas satisfatoriamente lá na nossa infância. E quando o nosso ambiente é falho em atendê-las, nós desenvolvemos os esquemas, que são esses padrões negativos em nós. Cada uma das necessidades emocionais básicas está relacionada com alguns esquemas. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre quando o ambiente falhou em oferecer a necessidade emocional básica limites realistas, ou seja, quando possivelmente esse ambiente passou muito a mão na cabeça, poupou, foi permissivo e indulgente demais com a criança. Pessoas com esquemas relacionados à falta de limites, obviamente, não desenvolveram limites internos adequados em relação à reciprocidade ou autodisciplina e podem ter dificuldade de respeitar os direitos de terceiros, de cooperar, de manter compromissos ou de cumprir objetivos de longo prazo. Muitas vezes elas são vistas como egoístas, mimadas, irresponsáveis e, em casos mais extremos, como narcisistas. Justamente porque o seu ambiente na infância não falou os nãos necessários ou não mostrou para a criança as consequências de seus atos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de cenários que favorecem o desenvolvimento de esquemas com limites prejudicados. Por exemplo, quando os pais dão tudo o que a criança quer, pode gerar neles uma satisfação momentânea de estar agradando o filho ou então um alívio de não ter que aguentar o choro. Mas o que estão fazendo, na verdade, é criar uma ilusão de que a criança pode ter tudo aquilo que ela deseja. Quando adulta, essa pessoa terá dificuldades de lidar quando ela não alcançar os seus objetivos ou até mesmo não vai ter repertório de como correr atrás daquilo que ela quer. Outro cenário comum é quando os cuidadores permitem que a criança expresse sua raiva e frustração sem restrições. É claro que é permitido sentir raiva, inclusive é importante que ela seja validada, mas comportamentos inadequados de quando nós estamos com raiva devem ser restringidos. Não pode ser agressivo, não pode xingar. E quando a criança ela está com raiva e apresenta esses comportamentos, é importante que ela seja ensinada a lidar com essas emoções e não simplesmente que as pessoas ignorem os seus comportamentos inadequados ou serem muito indulgentes com essas crianças. Porque quando adultas, essas pessoas podem apresentar dificuldades em tolerar frustração, podem ter dificuldades nos seus relacionamentos, uma vez que elas se tornam pessoas birrentas, mais insistentes ou até mesmo sem noção. E é justamente aí que entra também a importância de treinar a reciprocidade e cooperação com a criança. Quando não ensinamos sobre reciprocidade, também favorecemos que ela tenha problemas com limites. Porque crianças devem ser encorajadas a compreender os sentimentos dos outros, a levar em consideração o que os outros estão sentindo, e é por isso que nós não devemos esconder as nossas emoções. Devemos mostrar o que nós estamos sentindo para que a criança também aprenda sobre as emoções dela e aprenda a considerar a emoção dos outros. Ambientes que não conversam sobre afetos trazem prejuízo para a criança. Porque quando ela for adulta, essa pessoa ela pode apresentar dificuldade de empatia, passando por cima dos sentimentos alheios, ignorando a necessidade das pessoas e até mesmo sendo pouco cooperativa, o que faz com que geralmente sejam vistas como folgadas, preguiçosas, egoístas e assim por diante. Enfim, resumindo, pessoas que apresentam esquemas relacionados à necessidade emocional básica de limite é porque lá na infância o seu ambiente não foi eficiente em exigir que elas seguissem regras aplicadas a todas as outras pessoas, que considerassem os demais ou até mesmo que desenvolvessem autocontrole. Então, quando adultos,
elas carecem de capacidade de restringir os seus impulsos e de postergar gratificação em função de benefícios futuros. Tá, eu já falei bastante coisa, mas e aí, quais são esses esquemas? Mas antes de eu falar dos esquemas, me conta aqui, você já se inscreveu no canal? Se ainda não, então se inscreve agora para você não esquecer e me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui. E não esquece de curtir também para que eu saiba que esse conteúdo está sendo útil para você. O primeiro esquema é o de arrogo grandiosidade. Aqui, as pessoas com esse esquema pressupõem que são superiores às outras pessoas, pelo menos em algum nível. Umas são mais escancaradas nisso, outras são mais habilidosas em esconder, mas ali por dentro tem essa percepção de superioridade. Geralmente, se sentem merecedoras de direitos e privilégios especiais, como se as regras sociais e a reciprocidade fossem para as outras pessoas, mas com elas a conversa é outra. De diferentes maneiras, elas insistem que elas querem fazer o que elas bem entendem, independente do impacto que isso vai ter para as outras pessoas. Elas acreditam que são merecedoras desses privilégios e que elas não precisam lidar ali com frustrações. Elas podem manter um foco exagerado na superioridade, por exemplo, estando sempre próximas de pessoas que são mais bem-sucedidas, pessoas famosas, ricos, tudo isso para adquirir esses privilégios. E muitos só abrem espaço para pessoas mesmo com algum status. E se por algum motivo a pessoa não pode mais proporcionar o que ela almeja, ou se alguém se torna um obstáculo para que elas alcancem aquilo que elas querem, elas não veem problema em arrancar essas pessoas da vida delas. Pessoas com esses esquemas costumam ser muito exigentes e dominadoras. E é por isso que, obviamente, elas vão apresentar bastante dificuldade com empatia. E aqui é que nós devemos tomar muito cuidado quando damos a noção irrealista para a criança de que tudo que ela faz é muito especial, porque pode criar nela a ideia de que ela é superior aos outros ou de que tudo que ela faz é acima da média. Aí ela cresce e se torna aquela pessoa chata que quer se mostrar o tempo todo que tudo dela é melhor, que não dá ali um espaço para que as outras pessoas também apareçam. Ela fica ali movida de aplausos e elogios o tempo todo, o que fica bem cansativo. Eu já falei aqui alguns prejuízos, mas você já deve imaginar quais são as consequências em ser assim para essas pessoas, né? As outras pessoas se cansam delas. Frequentemente, pessoas com esse esquema são retalhadas pelas outras pessoas, porque ninguém aguenta muito tempo esse funcionamento. Então as pessoas abandonam, as pessoas evitam essas pessoas. Em empregos, por exemplo, elas podem se tornar pessoas difíceis, arrogantes, passar por cima dos outros, o que faz com que elas frequentemente sejam demitidas. Então, aqui já deu para você entender que há prejuízos importantes em nível social e ocupacional para essas pessoas. O próximo esquema é o esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes. Pessoas com esse esquema não conseguem ou não querem ter autocontrole. Aqui, a palavra de ordem é procrastinação. Ou seja, pessoas com esse esquema toleram bem pouca frustração e por isso têm dificuldade de alcançar objetivos pessoais, dificuldade de ouvir não e de se dar nãos. As pessoas com esse esquema vão apresentar muitos comportamentos excessivos de evitação de desconforto. Por isso, elas evitam os conflitos e responsabilidades. Dificilmente você verá alguém com esse esquema sobrecarregado. Muito pelo contrário, se puder delegar, assim será. Metas? Já estão cansados antes de começar. Eu costumo brincar que é a síndrome do Jaiminho. Sabe aquele carteiro do Chaves que pedia tudo para todo mundo e dizia: É para evitar a fadiga. E os prejuízos disso? A saúde pode ser uma das áreas mais afetadas, porque imagina aqui comigo, essas pessoas têm dificuldade de se controlar, então não é incomum que elas se alimentem com alimentos hiperpalatáveis, não conseguindo seguir uma alimentação saudável. Elas também podem se exercitar pouco para evitar a fadiga e até mesmo terem comportamentos adictos, como fumar e beber muito. Elas também podem ter prejuízos na área social por perderem a cabeça facilmente, por não cumprirem os seus compromissos, podem inclusive cometer alguns delitos aí por impulsividade e podem também se tornar agressivas quando frustradas. E na vida pessoal, podem colecionar situações de fracasso por não conseguirem
manter ali uma autodisciplina, o que dificulta com que elas alcancem os seus objetivos. Bom, esses foram os 2 esquemas que eu trouxe para vocês, mas eu queria fazer algumas considerações. De um modo geral, pessoas dentro desses 2 esquemas tendem a ser muito acusadores. Ao invés de reconhecerem eles mesmos como a fonte dos seus problemas, eles tendem a culpar os outros. É a tal da vitimização. E quando eles reconhecem a culpa, ela vem compartilhada. Por exemplo, eu traí a pessoa, mas porque ela não atendia às minhas necessidades. Ou, eu não emagreço, mas é por conta da genética. Eu não me entreguei no prazo, mas também não custava nada eles serem mais compreensivos. E assim por diante. Eles tendem a acreditar que as outras pessoas é que são os problemas, não eles. É um tal de jogar a batata quente um pro outro, sabe? Aliás, é bem provável que esse vídeo aqui esteja sendo assistido por pessoas que não têm esses esquemas, mas sim por pessoas que convivem com pessoas que têm esses esquemas. Eu trouxe aqui possíveis esquemas que podem surgir a partir de um ambiente que foi muito permissivo e indulgente com a criança, falhando em ajudá-la a lidar com frustrações e a desenvolver empatia. Eu sei que pode ser muito cansativo ensinar limites para as crianças, eu sei que dá trabalho, mas entenda, quando você poupa demais a criança, quando você passa muito a mão na cabeça dela, há prejuízos porque o mundo não vai ter o mesmo nível de compreensão e de tolerância que você. Então, ensine a criança que ela é importante, mas que as outras pessoas também são e que ela não é incrível e maravilhosa em tudo que ela faz. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer aos nossos filhos é ajudá-los a serem funcionais, resilientes e a terem habilidades sociais para estarem bem inseridos dentro da sociedade. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com algum desses esquemas ou se você conhece alguém assim. E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima! Tchau, tchau!